Boa noite, meu nome é Cristiano Santos, fiquei com a parte de planejar o gerenciamento do cronograma. Planejar o gerenciamento do cronograma é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. O principal benefício desse processo é fornecer orientação e instruções sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo de todo o projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. Os componentes do plano de gerenciamento são os componentes do gerenciamento do escopo, que descreve como o escopo será definido e desenvolvido, o que fornecerá informações sobre como será desenvolvido o cronograma. A abordagem do desenvolvimento do produto, que ajudará a definir a abordagem de elaboração de cronograma, técnicas de estimativa, ferramentas de elaboração de cronograma e técnicas para controlar o mesmo. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo de planejar o gerenciamento do cronograma são cultura, estrutura organizacional, disponibilidade de recursos de equipe, disponibilidade de habilidade e recursos físicos, software de elaboração do cronograma, diretrizes e critérios para adaptação do conjunto de processos e procedimento padrão da organização a fim de atender a necessidade específica do projeto, e banco de dados comerciais, como dados de estimativas padronizados. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo de planejar o gerenciamento do cronograma. Repositório de informações históricas e lições aprendidas. Desenvolvimento de cronogramas formais e informais existentes, políticas, procedimentos e diretrizes relacionados ao gerenciamento e controle. Modelo e formulário e ferramentas de monitoramento e emissão de relatório. A opinião especializada, ela exige repositório de informações históricas e lições aprendidas, desenvolvimento de cronogramas formais e informais existentes, políticas, procedimentos e diretrizes relacionadas ao gerenciamento e controle, modelos e formulários e ferramentas de monitoramento e emissão de relatórios. Também existe desenvolvimento, gerenciamento e controle de cronograma, metodologia de elaboração de cronograma, como por exemplo ciclo de vida preditiva e adaptativa, software de elaboração de cronograma e setor específico para qual o projeto é desenvolvido. A análise de alternativa pode incluir a determinação de qual metodologia de cronograma deve ser usada, ou como combinar vários métodos no projeto. Ela pode incluir também a determinação do nível de detalhamento necessário para o cronograma, a duração das ondas do planejamento em ondas sucessivas e quantas vezes deve ser revisado e atualizado. As equipes de projeto fazem reunião, planejamento para desenvolver o plano de gerenciamento do cronograma. Os participantes dessa reunião podem incluir gerente do projeto, patrocinador do projeto, membros selecionados da equipe do projeto e das partes interessadas, qualquer pessoa com responsabilidade no planejamento ou execução do cronograma, e outros, conforme necessário. Definir atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir a entrega do projeto. O principal benefício desse processo é a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que forneçam a base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os dados do projeto. Esse processo é realizado ao longo do projeto. Dando prosseguimento aqui na definição das atividades, a gente vai levar em consideração 3 aspectos para fazer uma boa definição das atividades, que é a linha da base do escopo. Também a gente vai considerar os ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa. Se a gente levar em consideração esses 3 pontos, a gente consegue fazer uma boa e de qualidade definição das atividades. A primeira ferramenta é a opinião especializada, ou seja, são pessoas ali do grupo que já têm experiência, já tiveram experiência com projetos semelhantes àquele que vai ser executado. Além disso, a gente tem também a decomposição dessas atividades, que a decomposição basicamente subdividir esse projeto, em pequenas atividades para ficar mais fácil de gerenciar. Além disso, a gente vai ter também o planejamento em ondas sucessivas, que é quanto mais curto o prazo do projeto, mais detalhado ele vai ser, ou seja, quanto mais longo, mais abrangente, mas a partir do momento que o longo ele vai ficando curto, ele vai se detalhando. Além disso, também a gente tem as reuniões, que basicamente pode ser
de formal, do meu informal, pode ser online, pode ser presencial, mas serve para discutir sobre o projeto e como está o andamento e fazer os ajustes necessários. Para finalizar aqui a questão da definição das atividades, a gente vai ter 3 questões bem relevantes que vão influenciar de forma significativa na definição das atividades, que é a lista de atividades, que a gente vai listar todas as atividades que esse projeto vai ter. Depois disso, a gente faz a atribuição das atividades, que a gente vai identificar as atividades, vai mensurar qual é a mais longa, qual é a mais curta, qual eu vou gastar mais tempo, qual eu vou gastar menos tempo. E logo após isso também, durante o projeto, a gente tem a lista de marcos, que nessa lista a gente vai discriminar quais foram os eventos importantes que aconteceram naquele projeto. Agora a gente vai iniciar a questão da sequenciação das atividades ou sequenciar as atividades, que basicamente é identificar e documentar o projeto. Essa ferramenta, basicamente, o principal objetivo e o maior benefício dela é a gente ter a noção de uma sequência lógica do projeto e assim a gente ter um controle maior sobre esse processo. A gente pode dividir a sequenciação das atividades em 5. A lista de atividades, atributos de atividades, lista de marcos, declaração do escopo do projeto e também as atividades de processos organizacionais. Existem também algumas ferramentas que são utilizadas para auxiliar essa sequenciação das atividades. Essa primeira ferramenta é o método do diagrama de precedência, ou MDP, né? Que consiste em utilizar quadrados e entre esses quadrados setas. E assim a gente vai formar uma relação de lógica entre esse próprio processo. E essa relação de lógica pode ser definida em 4. Término para início, término para término, início para término e início para início. Além desses 3 aspectos já citados, a gente vai ter algumas ferramentas e técnicas que vão auxiliar e dar suporte na definição dessas atividades. Agora, com estimar as durações das atividades. Esta etapa do processo define a quantidade de esforço que será necessária e a quantidade de recursos a serem aplicados para que se possa ser completada a atividade, onde esses recursos eles são usados para aproximar o número de períodos de trabalho necessário para o término da atividade. Ou seja, é o processo de estimativa do número de períodos do trabalho que serão necessários para concluir as atividades específicas com recursos estimados. E eles utilizam informações sobre as atividades do escopo do projeto, tipo de recurso necessário, quantidades estimativas de recursos e calendário de recursos. E é elaborada progressivamente, levando em consideração a qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada do processo. O processo de entrada das estimativas de duração das atividades abrange o plano de gerenciamento do projeto, os documentos necessários do projeto, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. As informações para esse tipo de estimativa podem surgir de acordo com a necessidade de cada projeto, mas algumas ferramentas e técnicas são mais utilizadas são com maior frequência a nível global dos projetos. Podemos citar as técnicas de opinião especializada, a estimativa análoga, a estimativa paramétrica, a estimativa de 3 pontos e a análise de reserva. Começando com a opinião especializada. São aplicados a todos os detalhes técnicos e de gestão durante este processo e a experiência fornecida pelo gerente do projeto e a equipe de gerenciamento do projeto, usando o conhecimento ou treinamento especializado em desenvolvimento, gerenciamento e controle do cronograma. Além disso, eles usam a expertise em estimativa e o conhecimento da disciplina ou aplicação, fornecendo informações sobre estimativas de duração para cada atividade a partir de projetos similares. A outra é a estimativa, que é um quadro mostrando sucintamente as outras principais estimativas, né? Ferramentas. A próxima é a estimativa análoga. Utiliza dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante, assim como outros parâmetros ou variáveis, que podemos ver como duração, orçamento, tamanho, peso e complexidade de um projeto anterior similar, como base para a estimativa dos mesmos parâmetros ou variáveis, ou medidas para um projeto futuro. Geralmente, eles são menos dispendiosos e consomem menos tempo que outras técnicas, mas também eles menos precisam.
A estimativa paramétrica é uma relação estatística entre os dados históricos e outras variáveis para calcular uma estimativa de parâmetros. Parâmetros são esses: custos, orçamentos e duração. A estimativa de 3 pontos pode ser aperfeiçoada considerando-se as incertezas das estimativas e risco, e este conceito ele se originou com a técnica de revisão e avaliação de programa, PERT. O PERT ele utiliza 3 estimativas para definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade. Primeiro, mais provável, representa o valor considerado mais condizente com a realidade da execução, considerando recursos disponíveis, possível atraso e falhas entre outros fatores, né? A segunda é otimista. Ela representa o valor onde todos os recursos estão disponíveis com total produtividade e não há falhas nem atrasos. A pessimista, que é a próxima, ele é o contrário da otimista. Ele supõe que as atividades ocorrem com problemas de recursos, falhas ou atrasos. E a outra técnica é a análise de reserva, que é usada para determinar a quantidade de reserva de contingência gerencial necessária para o projeto, ou seja, a estimativa de recursos que pode ser incluída reserva para proteger o planejamento das incertezas ao elaborar o cronograma. Estimativas. O próximo passo são as saídas, né? Temos as estimativas de duração. É o tempo necessário para a conclusão de uma atividade, uma fase ou um projeto. Ou seja, é uma avaliação quantitativa do número de períodos de trabalho que será exigida para completar uma atividade. O próximo é a base das estimativas. Consiste no detalhamento do método utilizado para chegar ao cálculo das estimativas de duração. E, por fim, atualizações dos documentos do projeto, que podemos exemplificar como os atributos das atividades do projeto, e as premissas feitas no desenvolvimento da estimativa da duração da atividade. Esta etapa, ele vai, como eu disse, vai fazer a atualização da lista de atividades, dos registros de premissa e do registro das lições aprendidas. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cronograma. Para se desenvolver um cronograma para um projeto, será necessário analisar todas as fontes que podem influenciá-lo, tais como as atividades, os atributos das atividades, as premissas, estimativas de duração, diagramas de rede do projeto, alocação de equipe, calendário dos recursos, ou seja, toda a informação, além da duração que as mesmas atividades precisarão ter e dos recursos e restrições envolvidos nesse processo, como prazo de fornecedores, questões governamentais, canais de comunicação, entre outros. A elaboração de um cronograma visa estimar a execução das atividades, monitoramento e controle do projeto, onde o principal objetivo é ter datas planejadas para início e fim deste. Com a definição das datas, a equipe envolvida pode revisar suas atribuições e aprovar ou não o cronograma mediante a identificação ou não de conflitos com outras atividades ou mesmo necessidade de adequações para o projeto em questão. Desta forma, o cronograma é revisado durante todo o desenrolar do projeto, de modo que se adeque da melhor forma às necessidades que podem surgir, levando sempre em consideração todos os envolvidos. Para auxílio em sua elaboração, existem algumas técnicas de análise de rede do cronograma, sendo elas o caminho crítico, que estima a duração mínima do projeto e todos os caminhos possíveis para sua execução, visualizando o início e o fim mais cedo, bem como mais tarde. O caminho crítico, desta forma, será aquele em que o projeto terá menor duração em sua execução. Geralmente, o caminho crítico é aquele que tem folga zero, por isso a importância desta observação quando dá necessidade de mudança, pois caso venha a ocorrer, o caminho precise ser alterado, pode gerar atrasos em todo o restante do cronograma. Outro exemplo é a otimização de recursos, o qual ajusta a data de início e término das atividades, objetivando que o uso dos recursos seja igual ou menor que a disponibilidade dos mesmos. Pode ser feito através do nivelamento dos recursos, qual distribui o uso em acordo com a disponibilidade do recurso em relação a outros usos simultâneos, por exemplo, podendo alterar a data de término. E a estabilização de recursos, as quais as atividades são definidas de tal modo que não exceda o uso dos recursos, onde o caminho crítico não pode ser mudado nem a data da conclusão do projeto. O texto também nos traz outros exemplos, como a análise de dados, que pode ser trabalhada através da análise de cenário,
onde é avaliada a possibilidade de acontecer algo e seus consequentes efeitos positivos ou negativos, é muito utilizado o questionamento. E se a situação representada pelo cenário X acontecer? Ou seja, ele avalia a viabilidade do cronograma e projeta planos de resposta, objetivando minimizar os impactos. A análise de dados também é feita através da simulação, onde os riscos e incertezas são levados em consideração para estimar a probabilidade de término do projeto. Há a antecipação e espera, que proporciona os ajustes entre atividades antecessoras e predecessoras em acordo com uma viabilidade pré-determinada. E a compressão do cronograma, que também auxilia a encurtar ou acelerar o cronograma. Na compressão, há o encurtamento da duração do cronograma, onde tem-se como exemplo a aprovação de realização de horas extras pela equipe, de modo que encurte o tempo, visto que o processo será acelerado. E o paralelismo, o qual pode ser arriscado, porém permite que atividades sejam executadas simultaneamente. Contudo, ambas as técnicas podem aumentar o risco e o custo do projeto. Para todas essas possibilidades, é possível utilizar softwares que facilitam e aceleram o processo de criação desse cronograma. Frequentemente, um cronograma ele é apresentado de forma mais visual, mais gráfica. Desta forma, o texto traz algumas possibilidades, como o gráfico de barras, que ele é comumente utilizado e de fácil entendimento. As atividades ficam dispostas na vertical, as datas na horizontal e as durações das atividades aparecem em barras horizontais, como se pode notar na primeira imagem. Já o gráfico de marcos se assemelham aos de barra, mas só mostram o início e o fim das atividades. O diagrama de rede do cronograma, ele demonstra uma escala de tempo e barras com a duração das atividades, relacionando-as logicamente, demonstrando que atividades podem aparecer no mesmo ponto do diagrama. Além de tudo que já foi citado, o cronograma será composto também por um calendário identificando os dias úteis e quando a execução das atividades foi alocada. As mudanças podem ocorrer no decorrer do processo, serão vistas como uma revisão do escopo e acompanhados pelo controle do cronograma. Isso se faz possível para eliminar ou reduzir incertezas negativas do cronograma, de modo que o objetivo final do projeto seja alcançado. Continuando nossa apresentação aqui, e com a última parte aqui, que é de controlar o cronograma, certo? Então, nós vamos ver aqui o seguinte. Controlar o cronograma é o processo responsável por monitorar o andamento do projeto e gerenciar as mudanças ocorridas na linha de base do cronograma, certo? Então, o que é que ele deve fazer? Ele deve determinar a situação atual do cronograma e o progresso do projeto, né? O que é que isso faz, né? O controle, ele vai receber os dados brutos referentes a determinadas áreas do projeto, né? E ele vai fazer a análise, fazer a transformação desses dados em informação e repassar novamente para que as medidas, as atribuições sejam tomadas de acordo com os dados que foi repassado para o controle, né? Então, ele vai gerenciar as variações do cronograma, ajustando o cronograma futuro e redistribuindo o recurso entre as tarefas, caso seja necessário, tá? A gente sabe que um projeto, qualquer projeto, na verdade, o passo a passo dele não é um passo a passo, passo após passo, né? As coisas meio que funcionam simultaneamente num projeto desse. Então, o controle do tempo, do cronograma, né, do que está acontecendo, que é necessário ser feito dentro daquele determinado prazo, é importantíssimo. Então, as informações devem chegar, ser analisadas, transformadas em informações devolvidas para que todos saibam o que está acontecendo, né, em que pé, em que situação está o andamento do projeto, né, dentro dessa perspectiva de cronograma, certo? Ele vai influenciar os fatores que causam mudanças no cronograma, né? Ele vai calcular as estimativas de duração das atividades restantes e estimar o término do projeto, né? Então, de acordo com os dados recebidos aqui, o que é que vai ser feito, né? Então, a gente já tem X do projeto feito aqui, falta quanto e em quanto tempo nós podemos terminar, né? Obviamente, vai estar tudo estabelecido, né? Dentro do que vai gerenciar também a solicitação de mudança do projeto, certo? Então, de acordo com os dados recebidos, mais uma vez, vai ser tudo analisado. E no momento em que comparado, né, ou for entregue esses dados, aí vão haver os ajustes que, claro, em todo o sistema, em todo o projeto, são necessários para que o andamento aconteça de forma satisfatória, certo? A questão das entradas do cronograma aí, nós vamos ter o plano de gerenciamento do projeto, que descreve como o cronograma deve ser gerenciado e controlado, é a gerência do controle, né? Ou seja, a linha de base do cronograma é comparada aos resultados reais para determinar se uma mudança ou uma ação corretiva ou uma ação preventiva são necessárias, né? Isso aqui já falou no tópico anterior. Os documentos do projeto
devem correr dentro do cronograma, obedecer o prazo de inserção dentro do e os dados sobre o desempenho do trabalho, né, nós vamos ter que seguir agora, que a gente vai na parte de ferramentas e técnicas de análise, né. Análise de dados, conforme a gente viu aqui, análise de desempenho é a questão de porcentagem. Estamos adiantados quantos por cento? Estamos atrasados quantos por cento? Né? Em relação ao que o projeto determina, né? E a análise de variação vai nos dizer aqui o que é que já foi feito, o que precisa ser feito para que o projeto seja concluído, né? Nós estamos adiantados em X%, 10%, 20%, 30% em relação ao cronograma. O que é que nós precisamos fazer para que seja feito? Então, nessa análise de variação, a gente vai ver isso daí, certo? A otimização dos recursos, durante a execução do projeto, pode ser necessário modificar a alocação de recursos, né? Transferir recursos de um canto para outro, para que determinadas tarefas sejam executadas ou mais rápidas, ou algumas coisas sejam corrigidas para que a mudança para que essas mudanças no andamento do cronograma do projeto, ok? Então, e aí nós vamos ter as antecipações e as esperas. Dependendo do que foi passado, né? É possível antecipar alguma etapa do projeto, algum serviço do projeto, ou é possível esperar, né? Então, isso a gente mantém aqui, certo? E na questão da compressão do cronograma, a gente vai utilizar o Crash, e compressão significa dizer que são adicionar mais recursos às tarefas para que elas sejam feitas mais rápido. Então, o que acontece? Se você vai construir uma parede num pedreiro, você sabe que ele vai ter o ritmo e o tempo dele de fazer aquela obra ali. Ou você precisa de rapidez, né? Então, você vai adicionar mais um pedreiro para fazer lá e, com isso, mais outro e outro. Obviamente, você não vai tirar todo mundo do campo para colocar naquela parede lá para ser feito, porque vai ficar, obviamente, de mãos olhando para o tempo, né? Então, deve evitar isso. E o paralelismo, que é eliminar a precedência entre as tarefas, né? Ou seja, o quão simultaneamente for possível fazer, melhor, ok? Então, com relação à questão das saídas aí, informações de desempenho do trabalho, informações sobre o desempenho do trabalho, consiste na análise dos dados, do cronograma e do trabalho executado, permitindo construir relatórios com previsões, variações e tendências, entre outras análises e informações relevantes para a tomada de decisão do projeto, né? Aí é onde nós vamos saber, né, se são necessárias mudanças, né? Vamos entrar essa solicitação de mudanças, ações corretivas, e se houve algum erro, alguma falha durante a execução do projeto, na ação corretiva a gente vai tentar diluir isso no projeto, né? Trazer um corretivo para essa área que foi deficiente, né? Então, as ações preventivas, como a gente já viu aqui, como diminuir os impactos e riscos futuros na execução do projeto dentro das perspectivas do cronograma. Então, nós teremos as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e as atualizações dos documentos do projeto, ok? E obrigado a todos, espero que tenha sido satisfatório. Forte abraço.